Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua companhia e sua audiência mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o impacto das queimadas na saúde. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo em formato virtual o Dr. Bruno Caramelli, que é professor associado nível 3 do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, e também divulgador de ciência, de pesquisa e ativista no combate à fake news sobre ciência nas mídias sociais. Dr. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado. É um prazer falar com você e os seus espectadores. Muito bem, doutor. Nós estamos vivendo um ano totalmente atípico com relação ao clima, principalmente quando surgem, além do clima muito seco e também de altas temperaturas, as queimadas provocadas pela ação humana. O estado de São Paulo está coberto de fumaça, muita fumaça que vem do norte do país, sem contar os incêndios pontuais que foram registrados em todo o estado. Recentemente a chuva deu uma amenizada, mas mesmo assim o clima está muito difícil para a gente respirar. E aí a pessoa que está nos assistindo pode perguntar, mas por que um cardio falando com a gente? Porque essa fumaça também atinge outras esferas do corpo humano, não só o sistema respiratório, né, doutor? Qual o caminho que essa fumaça que a gente inala, ela percorre no corpo humano? Acho que você já deu a introdução adequada. De fato, eu sou cardiologista. O que o coração, o sistema circulatório, o sistema cardiovascular tem a ver com isso? Quando eu experimentei no próprio organismo isso, eu estive a semana passada em Bauru, a semana retrasada em Ribeirão Preto, num programa que se chama Reitoria no Campus, participando de atividades junto aos campi da USP no interior de São Paulo. E na estrada, no caminho, eu senti a mesma coisa que a população está sentindo. É, Olhar a fumaça, aquela cortina que impede a visão na longa distância, fumaça, calor, chegando inclusive até a beira da estrada. E a gente sente esse cheiro. Então, o que que esse cheiro não é só simplesmente o cheiro? Essa fumaça, a fuligem e o calor penetram pelas vias aéreas e respiratórias, pelas narinas. Aí você tem boca, traqueia, brônquios e pulmão. É claro que dentro do pulmão, essas micropartículas de fuligem e a fumaça vão promover uma agressão à árvore respiratória. Então, isso pode gerar uma inflamação nos pulmões. A gente está vendo aí nos jornais o tempo todo descrição de aumento de internações por problemas respiratórios, principalmente nos dois extremos de idade. Criança pequena e idoso, que são aqueles mais frágeis e vulneráveis, que vão ter um processo inflamatório pulmonar. Mas a coisa não para por aí. Esta inflamação, essa agressão, inflamação é a resposta do organismo a uma agressão. A agressão é o calor, a fuligem, as micropartículas que vão agredir o pulmão. Ao mesmo tempo, essa resposta inflamatória, que é uma resposta de defesa, ela não é localizada só no pulmão, ela se localiza no corpo todo, porque o corpo entende a agressão como uma agressão ao organismo como um todo, e não somente ao pulmão. Então, só para finalizar isso, para chegar, pular algumas etapas que a gente pode depois voltar, mas como isso chega no coração, nós temos 210 milhões de pessoas vivendo no Brasil, nós temos milhões delas que têm doença aterosclerótica. São as placas de gordura que se formam nas artérias que irrigam o coração, o cérebro, os rins e diversos órgãos do corpo. Essa doença aterosclerose é uma doença que acontece pelo depósito de gordura em placas, como se fossem pequenas verrugas dentro das artérias. Estas placas são organismos, são tecidos, são lesões vivas. Qualquer agressão inflamatória pode provocar a ruptura desta placa. E esta ruptura da placa propicia a formação de um coágulo que entope a artéria. Como consequência, derrame cerebral e infarto. E tem vários trabalhos mostrando que queimada, trabalhos internacionais, trabalhos de diversos países, mostrando que as grandes queimadas, não só pelo estresse que
o indivíduo é exposto, como secura do ar, como o calor, a tensão, tudo isso promove um ambiente para que se estabeleça o gatilho para a ruptura da placa. Rompe a placa, o indivíduo tem um infarto, então queimada é um fator de risco para infarto e para acidente vascular cerebral. Por isso, entre outras coisas, que a gente recomenda para que as pessoas fiquem dentro de casa. Interessante, é uma visão que poucas pessoas têm nesse dia a dia. A gente realmente se preocupa mais com o sistema respiratório. E além disso, doutor, a gente viu agora em algumas chuvas, né, que atingiram o Brasil, em algumas cidades a chuva ficou escura, porque a gente não vê mais as partículas, só vê quando a fumaça está muito densa. Depois que ela se dissipa, a gente não está enxergando, mas ela está ali, continua, né? E outras partículas vêm junto com a fumaça. Eu acho que isso acaba explicando essa cor da chuva em alguns municípios. Essas micropartículas que o senhor falou, é possível a gente saber o que vem junto e o que o corpo recebe desse tipo de material? E isso também interfere nas placas dos nossos vasos sanguíneos? Por diversas formas, André. Você tem fuligem, você tem micropartículas, você tem substâncias tóxicas, fruto ou produto de combustão de material orgânico, de material não orgânico. Tudo isso acaba sendo um agressor lá nos alvéolos, que é a parte final do pulmão, onde acontecem as trocas gasosas e o oxigênio vai entrar e alimentar o sangue. Então, você vai ter imediatamente uma taxa de oxigênio menor, poluentes no ar que estão dificultando essas trocas, mas tem uma outra coisa que as pessoas esquecem, que é a secura do ar. O ambiente já está seco. Os climatologistas falam para a gente que nós estamos com uma secura por causa da situação climática e do aquecimento global, vivendo experiências e períodos de clima muito seco. Esse clima muito seco também faz com que o organismo vivo, não só o ser humano, os animais também percam líquido para o ar, para o ambiente. A gente desidrata. Então, nós já estamos, por isso que é uma outra recomendação dos médicos, bebam muito líquido, beba muito líquido, beba muito líquido. Por quê? Porque é uma troca. No momento em que a gente respira, nós estamos perdendo líquido para o meio ambiente, porque o ar está ressecado. E o que acontece quando a gente desidrata? Quando a gente desidrata, o nosso sangue fica mais concentrado. A gente diz popularmente isso, sangue mais grosso. O sangue mais concentrado ele é mais propenso à trombose. O grande vilão da história, no infarto e no acidente vascular cerebral, que é o derrame, é uma artéria entupida. Ela entope sempre por um coágulo. O coágulo é o vilão da história. E qualquer condição que propicia a formação do coágulo é um fator de risco para o infarto ou para o derrame. Desidratação é um deles, inflamação é outro. São todos o que a gente chama de gatilhos. O americano usa o termo triggers para o infarto. Isso está mais do que comprovado. Então, hidratação é sempre importante, porque você nunca sabe se você vai ser, se você tem placas propensas à ruptura dentro do seu organismo. Vamos pensar e fazendo uma outra analogia. Alguns minutos atrás você disse: olha que interessante, isso é uma coisa que nunca ninguém prestou atenção. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu lido com complicações cardiovasculares em cirurgia. Se eu morasse em Ribeirão Preto, em Bauru, ou sei lá, esqueci agora, tem uma cidade ali no entorno de Bauru e de Ribeirão que tiveram incêndios quase encostados na cidade. Eu diria, se eu fosse paciente ou se eu fosse cirurgião, para não operar ninguém nesse dia, porque cirurgia é um momento de desidratação muito frequente. O indivíduo para de beber água, para de se alimentar, fica esperando entrar no centro cirúrgico, cancela as cirurgias. Esse ambiente não é favorável porque ele é propenso a sangue mais grosso, a trombose e a complicação cardiovascular. Está tudo interligado. Interessante. O senhor falou aí que a gente não consegue saber no dia a dia
se existem essas placas nos nossos vasos sanguíneos. Isso é possível saber, doutor? Existe algum acompanhamento para saber quem é mais propenso a isso ou não? E até vou emendar aqui uma outra pergunta. Nesse sentido, os grupos de risco, né? O senhor falou aí de crianças e idosos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, por que eles sofrem mais nesse sentido. Então, vamos lá, de começar pela primeira parte. Tem condição de eu saber se tem placa ou se não tem placa? Até tem. Tem exames, mas os exames, primeiro que, na maior parte das vezes, eles não são tão isentos de risco, ou ele tem radiação, ou eles são exames invasivos. Na verdade, os estudos mostraram que você não pode se guiar pura e simplesmente pela presença ou pelo tamanho da placa ou da obstrução coronariana. É muito mais eficaz você lidar com a prevenção conhecendo o perfil do risco do paciente e não sabendo se ele tem placa ou não. Até porque, acima de uma determinada idade, eu tenho 64 anos, é muito improvável que eu não tenha placas de ateroma. Devo ter. A questão não é essa, a questão é cuidado e saber quem são as pessoas com maior risco de ter doença cardiovascular. São chamados fatores de risco. O indivíduo que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem colesterol alto, que fuma, que é sedentário. Esses são que têm histórico familiar. Então, são esses indivíduos que têm probabilidade maior de ter uma placa. Não importa se a placa tem 80% de obstrução ou 20%. Qualquer uma das duas pode se romper na hora do contato com o gatilho e formar um coágulo. Então, o melhor é conhecer o seu perfil de risco, você se perguntando se você tem esses fatores ou junto com o seu médico e tomando providências, tratando o colesterol, tratando a hipertensão, parando de fumar, fazendo atividade física, conhecendo o seu perfil familiar. Então, a prevenção é a estratégia, e não ficar fazendo exame e descobrir, hoje eu não tenho placa. Isso é um retrato momentâneo. A doença se desenvolve ao longo da vida. Não adianta você tirar uma fotografia, saber que eu não tenho placa hoje e vou comer um churrasco e não tenho nada contra churrasco. Churrasco e feijoada todo dia. Não, aquilo é só um retrato do momento. É melhor avaliar o seu risco e trabalhar para modificá-lo. Segunda parte da pergunta: crianças e idosos. Principalmente aí o fator desidratação. A gente conhece, é só puxar pela memória, saber que os idosos bebem pouca água, eles são muito dependentes de hidratação, porque o sangue fica mais grosso, porque a chance deles terem obstrução em placas, com placas em artérias é muito maior. Então, o idoso tem uma chance muito maior de se desidratar e de já ter alguma doença subjacente. No outro extremo, a criança, que é 95% água, depende disso. Aí não é só doença cardiovascular, é a desidratação levando a uma série de consequências, porque muitas vezes as crianças não têm um sistema imunológico de defesa bem desenvolvido e correm o risco de ter infecções. Então, esta inflamação que eu falei lá no começo da nossa conversa propicia a infecções oportunistas, infecções por bactérias, por vírus, e as crianças têm defesas menores. Doutor, diferentemente também da questão respiratória, que o resultado ali é praticamente imediato, a pessoa passa mal, se sente sufocada e precisa de uma ajuda médica, eu entendo que essa questão dessa desencadeação de uma inflamação, ela é um pouco mais a longo prazo. Isso, a gente corre o risco aqui, viajando um pouco aqui, doutor, de encher os hospitais, disso ter uma sobrecarga no sistema de saúde. E quando é que esse indivíduo que pode estar acometido por essa inflamação deve procurar ajuda médica? Como ficar atento aos sintomas? Então, recentemente, a ministra da Saúde, a doutora Anísia, a professora Anísia, veio ao público e declarou que o sistema de saúde está sobrecarregado, sim, já está. Já está. E é claro que isso, a maior parte, nesse momento, por doenças respiratórias. Mas talvez não tenha ficado claro quando que eu disse, o gatilho das doenças cardiovasculares é imediato, sim. Se você tivesse esses dados, nos Estados Unidos tem, eles chamam isso de wildfire, são os incêndios florestais.
nas regiões, nos condados, nas cidades onde ocorre incêndio florestal, tem um aumento imediato de casos de derrame cerebral e de infarto, imediatamente ali naqueles dias. Nós não temos esse dado aqui, mas nós somos iguais. Aqui provavelmente isso vai acontecer também. É claro que, num primeiro momento, e você está certo na sua interpretação, vai haver um aumento de incidência de doenças respiratórias, mas também de doenças cardiovasculares. E à medida que essa poluição se perpetuar ao longo do tempo, nós vamos ter um aumento de incidência de doenças cardiovasculares numa escala maior, até porque as doenças cardiovasculares são mais prevalentes do que as doenças pulmonares. Ainda nessa diferenciação, a doença respiratória, vamos imaginar de novo aqui, um incêndio, colocou a máscara, resolveu ali. Mas e para o cardiovascular, né? Eu acho que essa prevenção ela é mais a longo prazo. Se a gente pensar tudo que o senhor falou aí da questão de hábitos de vida, de tudo aquilo, né? Existe alguma recomendação específica em tempo de incêndio, o que uma pessoa pode fazer para tentar proteger o seu coração? Ou o AVC também, que é no cérebro, né? Então, eu vou começar com uma coisa. Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem: usa máscara, tá? Poluição, tem a fuligem, usa máscara. Tudo bem, para o pulmão, para o coração, não. É até pior. Por quê? Porque a máscara desidrata. No momento em que você coloca a máscara bem colocada, cobrindo nariz e boca, você automaticamente está contribuindo para a desidratação do paciente, o que, por tudo aquilo que eu falei alguns minutos atrás, é muito perigoso para o sistema cardiovascular. Então, é, eu deixaria para usar a máscara realmente numa situação muito crítica, é complicado, não é simples assim para quem tem doença cardiovascular ou ao mesmo tempo se hidratar, o que começa a limitar a possibilidade de utilização da máscara. Eu me preocupo toda vez que eu ouço no rádio, na TV, nas mídias sociais, usa máscara, eu fico pensando nos meus idosos cardiovasculares usando máscara e se desidratando, que é uma preocupação que foi veiculada pouco, mas existiu durante a pandemia. Então, respondendo agora nessa segunda parte, o que o indivíduo deve fazer? Então, em primeiro lugar, hidratação, muito importante. Procurar evitar os locais onde você tem agentes no ar, ou partículas, ou fumaça que vão gerar inflamação. Então, é evitar sair de casa, né? Eu acho que eu não olhei hoje, eu estou indo amanhã para Brasília, começa o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Eu estou muito preocupado, porque até 3 dias atrás tinha uma recomendação em Brasília para não sair de casa. Mas tudo bem, eu não vou estar na minha casa, eu vou estar num hotel, mas eu tenho que sair para ir para o Congresso. Como vai ser essa história, né? Eu estou preocupado. Enfim, como eu falei, eu já sou idoso, né? Então eu já sou indivíduo mais propenso a ter esse tipo de complicação. Então a recomendação é, se você sabe que você teve um derrame, que você tem a doença cardiovascular, teve um derrame, teve um infarto, procure ficar dentro de casa, evitando os ambientes com maior poluição, com maior calor e principalmente hidrate e não deixe de tomar os seus remédios de uso crônico. Você é hipertenso, mantenha a pressão controlada, o colesterol, o diabetes, tudo isso. Doutor, para a gente finalizar, doutor Bruno, acho que é importante, né? No começo da entrevista eu citei que o doutor Bruno ele divulga a ciência, né? Um divulgador de ciência, combate fake news. Neste momento também, nós vivemos a questão da vacina, mas a fake news ela atrapalha a gente diariamente, né? Qual a sua visão da importância da categoria médica, né? Nesse papel de enfrentar a mídia e colocar uma verdade que é estudada, que tem embasamento teórico para isso, né, doutor? Como é que os médicos podem ajudar a população nesse sentido, nesse momento? Eu acho que atendendo pedidos e solicitações como essas que vocês aí da TV Câmara de Bauru estão tomando a iniciativa para a gente esclarecer e tem que ter muito treino. Eu me preparei
2 ou 3 dias para responder, para falar com você. Eu fui estudar. Eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando o que tem na literatura. É claro que eu sou professor há muitos anos, eu tenho facilidade para falar, mas eu também treinei, me preparei para poder vir aqui e trazer para o seu público uma informação confiável, adequada, e procurar esclarecer e estar à disposição novamente se surgir, por exemplo, essa questão que eu falei aqui da máscara, que diverge um pouco do que a gente está ouvindo por aí, eu estou à disposição. Alguém quiser discutir, a questão não é, eu não sou contra a máscara, não, mas a máscara tem o outro lado da moeda, que é desidratar. É, eu deixaria só em última questão, principalmente quando a gente está falando de idosos. Então a informação é essa, tá atentos, a gente só desarma fake news com as true news, né? Com as informações verdadeiras, com os dados, tem muito estudo, tem muita coisa por trás e eu estou à disposição quando for preciso. E não sou só eu, tem um bando de gente aí, de pesquisadores, de professores, que estão à disposição para que vocês que fazem o trabalho de vocês nos ajudem a transmitir a informação verdadeira. Doutor Bruno, muito obrigado por dividir com a gente o seu conhecimento, de trazer essas explicações importantíssimas para as pessoas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.